Doutor Camargo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Valacê. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí que estão com a gente nesse momento. Verdade. E é importantíssimo falar disso. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão, né? Por mais que seja um assunto assim que todo mundo já sabe, né? Já sabe, mas por que é importante falar disso? Sabe, mas facilita. Se a gente pegar os números da hipertensão só no Brasil, olha só que interessante. 300 mil mortes por ano por causa de pressão alta, né? Que é a hipertensão. 30 mortes por hora, 820 mortes por dia. A cada 2 minutos, uma pessoa morre por causa de hipertensão só no Brasil. Então é um assunto que a gente tem que falar na linguagem que a pessoa possa entender. Existe muito conhecimento sobre isso, mas as pessoas precisam entender isso de forma mais clara. E é por isso que a gente está aqui. Então vamos começar. Por que a gente precisa da pressão do sangue? Imagina lá a caixa d'água, né? No alto da casa. Geralmente a caixa d'água fica lá no alto, né? Para essa água chegar lá, a água vem por baixo da terra e ela precisa de quê para chegar lá em cima? De pressão. No organismo da gente, dentro do corpo da gente, é a mesma coisa. Para que o sangue chegue em todos os órgãos, fígado, baço, lá na ponta do pé, cá em cima no último fio de cabelo também irrigado, precisa de pressão. Então, a pressão ela não é uma coisa ruim. A pressão alta é ruim, mas agora a pressão em si, ela é fundamental para que a gente sobreviva, né? Para que o sangue chegue no corpo todo. Você me perguntou também quando que uma pessoa é considerada hipertensa, né? Quando que ela tem ali, é considerada ali doente por causa da pressão. Pelo ritmo de vida que as pessoas vivem hoje em dia, obesidade, sedentarismo, o ritmo de vida estressante, consumo de sal excessivo, essa pressão ela sobe e permanece alta. Então esse aumento sustentado da pressão alta é considerada hipertensão. E como é que é feito esse exame, né, para saber se a pessoa realmente é hipertensa ou não? É feito um acompanhamento, geralmente de uma semana, onde se mede a pressão ali, e se detectado que a pessoa está com níveis ali de pressão além do que é recomendado. Agora, ano passado, o pessoal do Conselho Mundial de Hipertensão se reuniu e baixou todos os valores, exatamente porque o ritmo de vida da gente está piorando, né? Então, hoje, 13/9, mantido ali em 3 dias alternados, medido mais de 2 vezes, essa pessoa já é considerada como hipertensa nível 1. Ou seja, o nível inicial, onde feito algumas medidas ali na alimentação, no hábito de vida, pode ser que essa pessoa volte para a normalidade. E se não houver normalização, a pessoa vai fazer um tratamento ali medicamentoso, né? Pressão alta é perigosa. E a baixa? A baixa também. A baixa ela pode causar desmaios. Esse é o principal problema da pressão baixa. A pressão baixa, geralmente ela vem associada junto com a hipoglicemia, né? Que é o contrário da diabetes. E a pessoa pode ter tontura e algum desmaio ali no meio da rua. É a pressão baixa. Essa é a pressão baixa. Então esse seria o risco dela, né? E por que a pressão alta é perigosa e por que a pessoa deve medir a pressão constantemente? Então vamos lá, igual a gente falou aqui sobre os números de mortes por pressão alta no Brasil, né? 300 mil mortes por ano. A pressão alta em si, ela não vai causar nada a princípio, só que ela traz agravos que são problemas que vêm na companhia dela que são muito graves. Eu vou falar basicamente aqui quais são eles e vou falar rapidamente como que é cada um deles, exatamente para o nosso ouvinte ter a consciência disso, né? O primeiro problema da pressão alta é o risco de derrame, né? Que a gente chama de AVE ou AVC. AVE é acidente vascular encefálico. AVC é acidente vascular cerebral. O que acontece? Dentro do nosso cérebro existem capilares sanguíneos, que são vasos sanguíneos, né? Artérias e veias, que são do tamanho de um fio de cabelo. Imagina, né? Por isso que eles são capilares sanguíneos. Então, se a pressão da gente sobe muito, existe o risco de que nesses vasinhos, que são do tamanho de um fio de cabelo, existe o risco deles estourarem, né, arrebentarem por não resistir a essa pressão. E aí a gente tem o famoso derrame, né, derrame hemorrágico.
como é que os medicamentos para pressão alta agem no corpo da gente? Os medicamentos para pressão, eles agem basicamente de duas formas. Eu vou traduzir isso numa linguagem que o nosso ouvinte possa entender. Uhum. A pressão, ela é a força que o sangue faz contra as artérias do corpo da gente, certo? Uhum. 95% do nosso sangue é água. Então, a primeira estratégia dos medicamentos para pressão é retirar a água do sangue. Se você tem menos água circulando no sangue, dentro das veias e artérias, obviamente você tem menos pressão. Algum dos nossos ouvintes, com certeza, que está aí em casa, tem aquele medicamento lá que fala assim, eu quero aquele para urinar. Então, tira a água do sangue e a pessoa urina essa água e aí controla a pressão. A outra estratégia, que é muito usada também dos medicamentos de pressão alta, para controlar a pressão alta, é o relaxamento das artérias, né? Uhum. As artérias são um músculo. Muita gente não sabe disso, já fica aí essa curiosidade. Olha ali, ó. As artérias são um músculo que fazem força contra o sangue. Então, o relaxamento dessas artérias, ele também controla a pressão. E é uma das estratégias. Ela, você tem pressão alta ou não? Não? Baixa não também? Tá tranquila? Então, ó. Tá novinha ainda, né? Tá legal, tá legal. Mas já tem que começar a se preocupar com isso, né? Então, mas pode seguir, doutor. A gente estava falando naquela hora, deixa eu só concluir aqui, que tem mais dois agravos muito importantes da pressão alta. A gente falou do derrame. Uhum. O outro é a insuficiência cardíaca, que a gente chama de ICC. O que é isso? O coração é um músculo, certo? Ele é um músculo exclusivo, não tem nenhum outro músculo no corpo que seja igual ao coração, tá? E aí, como um músculo, se o músculo fizer força excessiva, o que ele faz? Aumenta de tamanho. Por isso que o pessoal vai na academia puxar ferro aí o dia todo, né? Então, assim, se você está com a pressão alta, se a sua artéria está fazendo força contra o sangue e o coração bombeando do outro lado, se a pessoa está com a pressão muito alta, ele tem que fazer mais força. E quando ele faz mais força, ele aumenta de tamanho, por ser um músculo. Só que isso é extremamente ruim para a gente. Por quê? Porque quanto mais ele aumenta de tamanho, as cavidades do coração, que se enchem de sangue lá, né, para mandar sangue pro corpo todo, elas vão reduzindo de tamanho. Uhum. E aí a gente fica com um coração grande, porém um coração que não trabalha bem, um coração cansado. E aí a gente tem a pessoa com insuficiência cardíaca, um coração grande, mas que não funciona bem. Que não funciona. E a pessoa fica com aquele cansaço o dia todo, não consegue varrer uma casa, às vezes não consegue levantar um braço para pegar uma coisa que está em cima da geladeira. E isso é uma consequência da pressão alta. Viu? Veja aí. Estamos aí com o Dr. Camargo falando sobre pressão alta, né? E quantas vezes por dia a pessoa deve medir a pressão? Existe, portanto, um preparo para chegar e medir a pressão? Ou como é que é? Então, isso é uma coisa muito importante também. Quantas vezes a pessoa deve medir a pressão por dia? A pessoa que já sabe, já foi diagnosticada com pressão alta. Uhum. Acordou de manhã, existe um preparo? Outra coisa que você me perguntou, existe um preparo? Uhum. A gente recomenda que a pessoa se sente ali e faça repouso por pelo menos 5 minutos. É o tempo da pressão em exercício, né? Que é aquela pressão quando você está fazendo alguma coisa, a mulher limpando a casa, o homem fazendo algum serviço ali. Uhum. É o tempo para a pressão estabilizar, para a pessoa medir. Vai medir ali a hora que acordar, certo? Uhum. Se alguém também quiser ligar para cá, 3581-2557, manda pergunta, né? Faz alguma pergunta para o Dr. Camargo aqui, que ele responde no ar para você, tá? Uma outra aqui, em quanto tempo a pessoa vai conseguir controlar a pressão alta a partir do dia em que ela começou a usar aquele medicamento? Tá, aí a gente estava falando, o cara já sabe lá que é hipertenso. Isso. Foi lá no consultório, o médico prescreveu o medicamento para pressão alta para ele, e aí ele começa a medir ali em casa, né? O bom é ele ter o próprio aparelhinho dele lá de pulso digital. Então o cara chega lá com o seu aparelhinho de pulso, todo dia mediu ali a hora que acordou. Tá dentro do alvo ali, a gente considera a pressão controlada de 13/9 para baixo. Uhum. À noite ele vai medir de novo. Para quê? Para saber se aquela dose do medicamento que ele tomou de manhã se está sendo suficiente para controlar a pressão dele por pelo menos 12 horas. Se não, se não tiver controlada, mediu de novo, não tiver controlado, é ideal que ele tome mais uma dose do medicamento dele. Como uma pessoa deve viver bem mesmo tendo a pressão alta?
Show de bola. Essa pergunta é muito interessante porque, às vezes, a pessoa é diagnosticada com hipertensão e acha que vai ter que tomar aquele medicamento pro resto da vida. Se ela não adotar medidas saudáveis para trazer o ritmo de vida dela atual para uma vida saudável, aí sim ela vai ficar escrava daquele medicamento pro resto da vida. Agora, se ela começar a beber mais água, adotar hábitos de alimentação mais saudáveis, fazer uma caminhada moderada, a gente tem muitos casos, tá, de pacientes que a gente acompanha lá na farmácia, de pessoas que se livraram do medicamento para pressão alta só mudando o ritmo de vida. Certo. Lógico que isso tem que ser acompanhado ou pelo farmacêutico que está fazendo acompanhamento do paciente, ou pelo próprio médico, enfim. Mas existe sim a chance da pessoa se livrar do medicamento. É verdade que as pessoas da pele negra têm mais dificuldade em controlar a pressão? Então, isso é uma coisa muito interessante e até alguns médicos desconhecem isso na hora de prescrever o medicamento. As pessoas de pele negra, elas têm mais colágeno que as pessoas de pele branca, certo? Por um lado, isso é muito bom, porque a pessoa de pele negra, ela demora muito mais para envelhecer. Por outro lado, é ruim, porque, como eu já falei aqui no início, a artéria é um músculo. E essa artéria com muito colágeno, ela é mais difícil de relaxar ela para a pressão baixar. Então, existem medicamentos específicos que o médico ali, se bem informado, né? Tem alguns que infelizmente não conhecem essa informação, mas que vão prescrever medicamentos ideais ou quase específicos para pessoas de pele negra. Pergunta, é verdade que a pressão alta sempre dá dor de cabeça? Então, isso aí é um mito que a gente tem que combater muito, né? O pessoal sempre fala, minha pressão deve estar controlada, minha cabeça não está doendo. A gente ouve muito isso na farmácia. Isso é um mito. Na verdade, como que a pessoa vai saber se a pressão dela está alta? Medindo a pressão diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Existe um ditado popular que eu gosto muito dele e ele se aplica a várias coisas, que é o seguinte: aquilo que a gente não mede, a gente não controla. Tá. Se você não mede o saldo da sua conta bancária, se você não mede sua circunferência abdominal, se você não mede seu peso na balança, nada disso você controla. Então, para controlar a coisa, você tem que medir. E a pressão alta é assim. Não é diferente, né? Exatamente. Esse é o Dr. Camargo falando de saúde aqui. Hoje o tema foi pressão alta, né? Que é um perigo danado. É uma doença silenciosa, né, doutor? É perigosíssima, porque 120 pessoas morrendo por dia é muita gente, né? É muita gente. Por uma coisa que pode ser controlada, pode ser evitada, né? É só os cuidados, né? Exatamente. Então a gente tem que universalizar, tem que propagar a informação. Exatamente para estimular a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Suas considerações e aquele agradecimento bem especial que o povo está nos ouvindo. Cuide da sua saúde. Tem muita gente que morre por coisas que poderiam ser evitadas. Isso. Vida a gente tem uma só, então a gente tem que cuidar bem dela. Em todos os aspectos, né? Em todos. Na família, no trabalho, em todos os aspectos. Principalmente na saúde. Verdade. Esse é o recado aí final para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Dr. Camargo. Estamos de portas abertas aqui. Ao momento que quiser participar e falar, eu tenho certeza que o pessoal gostaram e ficar bem informado. Obrigado, Dr. Camargo. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, Valaci. Tá? Grande abraço. Espero que seja o primeiro de muitas outras Primeiro de muitas. Ali. Obrigado. Valeu. Dr. Camargo falando de saúde Tchau, aqui. Valaci. Que Tchau benção, aos né? nossos ouvintes aí. Obrigado. Bom dia a todos, bom domingo. Obrigado. Obrigado mesmo. O povo também está agradecendo, estão ligando para cá intensamente. Agora, com pontualidade, são 8 horas.